Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco aqui de conceitos iniciais, né? Matemática zero, eu costumo chamar. Porque é aquele mínimo para você conseguir chegar lá no fim do ano, ou no meio do ano, e resolver as provas. Muito aluno tenta ir no conceito direto lá, ó. Deixa eu ver Bhaskara, equação de segundo grau, Pitágoras, mas não entende o básico. Aí fica difícil para entender as partes, por exemplo, de geometria, etc., se você não entende essa parte aqui. Muito aluno acaba ficando frustrado e desistindo porque não sabe essa parte que vai levar para você aí 2, 3 semanas para aprender no máximo, com ritmo devagar. Então vamos lá? Aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre números inteiros e fracionários. Eu vou dividir em duas partes para não ficar muito chato. Nós vamos fazer aí uns circuitinhos, tá? Igual aqueles de academia. Só lembrando, qual é a ordem das operações? Primeiro que está no agrupamento, entre parênteses, depois exponenciação e radiciação. Em terceiro lugar, muito importante, multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração, tá? Isso é básico, não é nem para o vestibulinho, para sua vida, para tudo que você for fazer aí na sua vida acadêmica. É conhecimento que todo mundo deveria ter. Então vamos lá na parte um desse circuitinho aí. Gente, básico. Aqui tem uma expressão. Como que você calcula? Primeiro a multiplicação, 5 vezes 8, 40. Depois eu somo com 4, 44. E assim você repete, tá vendo? Tá vendo que eu sempre agrupei a multiplicação aqui, ó. Você faz a multiplicação e depois você soma. Olha o exemplo aqui, ó. 7 mais 3 vezes 5. Você faz primeiro 3 vezes 5 e depois você soma com 7, tá bom? Deixa eu ver se dá pra... Aqui. Primeiro a multiplicação, gente. Ó. Depois sim, depois você agrupa. E aqui tem os exemplos em cima. Tenta fazer sozinho, tá? Circuito 2, mesma coisa, só que agora foi incluído divisão, ó. Divisão e multiplicação, gente, mesma coisa. Primeiro a divisão, 18 dividido por 2, 9. Agora sim, eu pego 19 e somo com 9, 28. Aqui no exemplo ele está mostrando a mesma coisa. Primeiro multiplicação. Parece básico, mas tem muito aluno errando isso. Curso extensivo, gente, é do zero, para pegar você que é ruim mesmo em matemática e levar você nível a acertar tudo que aparecer no vestibulinho. Circuito 3 ele já mistura conceitos, ó. Aqui tem uma multiplicação, aqui tem uma divisão e tem um sinal de menos. Como que você faz? Primeiro, na ordem que aparece, ó, ele fez a multiplicação, 7 vezes 5, 35. Fez a divisão, 18 dividido por 2, 9. Agora sim você subtrai. 35 menos 9, 26. E aqui os exemplos, ó. Aqui os exercícios para você calcular sozinho. Já tenta fazer sem olhar a resposta. Quem quiser o material puro sem as respostas, me fala. Isso aqui é da semana grátis do cursinho, tá? No circuito 4, ele já introduziu um parênteses aqui, tá vendo? Então, ó, tem uma multiplicação, mas tem um parênteses. Lembra que primeiro você faz o agrupamento. Ó, 5 mais 3 primeiro. 5 mais 3 primeiro. Aí deu 8. Agora você faz primeiro a multiplicação. 7 vezes 8, ó. 56. E por fim, você subtrai o 4. 56 menos 4, 52. Aqui, os 4 exercícios feitos. Pega qualquer um aqui, ó. 7 vezes 8 dividido por 4 menos 4 vezes 3. Primeiro aqui, ó. 8 dividido por 4, 2. Agora você pode fazer 7 vezes 2, dá 14. Do outro lado, como está depois do sinal, você pode fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos 12, igual a 2. Tá bom? Circuito 5. Gente, isso aqui é aquele básico do sinal. Aqui a gente está tentando te ensinar sobre sinais.
Mais com mais dá sempre mais. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 6, 6. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 9, 36. É só fazer. Lembra? Mais com mais igual a mais. Mais com menos igual a menos. Menos com menos igual a mais. E antes de continuar, eu não coloquei aqui, mas tem nas nossas tarefinhas o básico que você precisa saber, gente. Se você não sabe isso, não dá nem para começar esse aqui. Tabuada do 1 ao 9. Na verdade, do 1 ao 10. É que o 1 e o 10 são mais fáceis, né? Mas se você não sabe tabuada na ponta da língua, mas eu tô no nono ano, acho que eu sei, não é bem assim. Porque não é uma coisa que a gente treina diariamente. Pode ser que se você tenha muita dificuldade com isso. 7 vezes 5, 7 vezes 3, 8 vezes 4, tá na ponta da língua mesmo? Porque você vai precisar. Faz agora, porque quando chega no meio e no final do ano, isso aqui não vai ser nada para você. Muita gente acha que tem dificuldade com matemática e não tem, gente. Vocês acabam, por exemplo, fazendo uma questão de geometria mais complicada e erram uma questão de tabuada no final, uma multiplicação, e erra o exercício. É um dos erros mais dolorosos que tem. Então, tabuada, tem que saber na ponta da língua. Na ponta da língua. Vamos lá. E aqui dos sinais, ó. Isso aqui, gente, básico do básico. Menos com mais, o que que dá? Menos, ó. Menos com mais. 2 vezes 3, 6. Tabuada. Mas vamos concentrar no sinal. Menos com mais? Menos. Mais com menos? Menos. Sempre que tiver um e outro, mais e menos, ou menos e mais, é menos que prevalece. Menos com mais, menos. 7 vezes 4. Gente, tem que estar na ponta da língua. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. O que importa é o sinal, menos. Isso aqui é para te ensinar a regra dos sinais, gente. É o básico do básico. Tabuada. Eu sei que parece para muitos que estão assistindo, mas tabuada, isso aí não vai por mim. Como a gente não usa muito no dia a dia, na maioria das questões não pede, a gente acaba não exercitando. Pega um tempo, verifica se você sabe tabuada mesmo. E regra dos sinais, tá? Mínimo aqui. Mais com mais dá mais com menos, menos, menos com menos dá mais. Ah lá, aqui eu estou testando a mesma coisa. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Menos com menos dá mais 15. Menos com menos, mais 35. Menos com menos, mais 8. Tá vendo? Aqui tem um exemplo, ó. Menos com menos dá mais. Por que você não colocou mais aqui na frente? Porque quando é positivo, você não precisa, tá? E na divisão, como funciona? Do mesmo jeito que na multiplicação. Na multiplicação, a gente não viu que menos 3 vezes menos 4 dá 12? Vamos supor aqui que numa divisão a gente tem menos 3 dividido por menos 6. Não dá para dividir em cima e embaixo por 3? Fica 1 dividido por 3 em cima, embaixo fica 6 dividido por 3, 2. E o sinal? Menos com menos dá mais. E se fosse menos 3 dividido por mais 6? Menos com mais dá menos. Gente, para muita gente que está vendo isso, isso é básico, isso qualquer um sabe. Não é qualquer um. Eu tenho vários alunos aqui que têm dificuldade com isso. Confia no processo, fortalece isso no começo. A gente vai bater no que mais cai. Para a gente bater no que mais cai, porque eu vejo que a maioria dos cursinhos tem lá 84 capítulos de matemática. Você não precisa de 84 capítulos de matemática. Você precisa ser forte no que cai. O que me interessa é que chega lá no final do ano, você acerta a questão. Chega no meio do ano, você acerta a questão.
Depois da filosofia do porquê, você aprende lá no colégio técnico que é capacitado para te deixar bala com isso. Aqui, ó, a gente vai chegar mais na frente, mas tem que saber fazer divisão, gente. 36 dividido por 12. Mais com mais vai dar mais. Mas você pega, ó, 12 vezes 3 já dá 36, ó. Sobrou zero, então realmente é o 3. Aqui no primeiro ele só fez com positivos. Porque mais com mais, a divisão sempre vai dar positiva. 15 dividido por 3 dá 5. 24 dividido por 4 dá 6. Por que eu falei lá em cima? Tabuada. 24 dividido por 4 tem que ser simples na sua cabeça. 4, ó, 6, 12, 18, 24. Então 6 multiplicado por 4 dá 24. Como que eu sei isso direto? Tabuada. Muito aluno tem dificuldade com isso. Por isso, confia no que eu estou falando. Por favor, vê tabuada. Olha, vários dias, uma vez por dia. Tenta fazer sozinho. Eu sei que, mas isso é coisa do começo do ensino fundamental. Calma, gente. Vamos fazer o processo que vocês não vão acreditar no resultado no final. Eu estou acostumado a lidar com os alunos. Aqui ele misturou. Lembra que eu falei? Menos com mais, dá o quê? Menos com mais, dá menos. Ó, mais com menos, ó. Resultado é menos. Igualzinho na multiplicação. Multiplicação e divisão, o resultado do sinal é o mesmo. Menos 16 dividido por mais 8, 16 dividido por 8 dá 2. E o sinal? Menos com mais dá menos. Circuito 10. Ele fez agora menos com menos. Lembra aqui que eu falei para vocês? Menos com menos dá mais. Lembra sempre dessa regrinha aqui, ó. Mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais. Aqui é tudo menos com menos, então o resultado sempre vai ser positivo, porque eu estou menos com menos. 12 dividido por 3, 4, mais 4. Circuito 11. Aqui ele foi um além. Ele incorporou expressões. Como tem multiplicação e divisão, pode fazer na ordem se você quiser. Ó, 8 dividido por menos 3. Não, 8 vezes, desculpa, 8 vezes menos 3. Mais com menos dá menos. 8, 16, 24. Tabuada, menos 24. Agora eu vou dividir por mais 4. Menos com mais dá menos. 24 dividido por 4, 6. Menos 6. Ah, até faltou aqui a parte da resposta. Se alguém tiver dificuldade, me fala, tá? 12. Potenciação, gente. Potenciação. Então é isso que eu falo. Eu não vou ficar aqui pegando tabelinha, explicando o porquê por detrás. Eu quero que você acerte a questão. O que você precisa saber? Você precisa saber que alguma coisa, por exemplo, 2 elevado a 3, esse 3 é o número de vezes que você está multiplicando 2. Então é um 3, então é uma, duas, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só isso, só. Olha aqui, ó, 3 é o número que vai ficar sendo repetido. Mas ele vai repetir quantas vezes? Aí você olha o expoente, 4. Uma, duas, três, 4. Você multiplica, você não precisa saber que 3 a quarta é 81. Faz 3 vezes 3, 9. Ó, 3 vezes 3 eu sei que é 9. 9 vezes 3, tabuada, 27. E vezes 3 agora? Eu não faria de cabeça. Pega aqui, ó. 7, 14, 21. Vai 2. 2 vezes 3, 6. 7, 8. 81. Você só precisa saber de cabeça a tabuada básica. O resto você consegue se virar. O resto, gente, é igual. 10 elevado a 2. Quantas vezes você multiplica o 10? Duas vezes. Uma, duas. 2 elevado a 7. Quantas vezes você multiplica o 2? 7 vezes. E assim vai. O 1, gente, poderia estar 1 elevado a 1 milhão, que não mudaria. 1 elevado a qualquer coisa é ele mesmo. 7 ao quadrado. Os quadrados vocês têm que saber. É básico, tá, gente? Vamos lá. Tipo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na verdade, é só multiplicar, né? Não precisa decorar.
Muito professor pede para decorar, mas ao quadrado não é a própria tabuada? Não está dentro da tabuada que eu falei? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. É tabuada pura. Circuito 13. A única diferença, gente, é que ele colocou sinal negativo. 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Só que CO é tudo. Uma coisa é isso aqui, menos 3 ao quadrado. Outra coisa é isso aqui. Eu estou colocando parênteses porque eu estou querendo dizer para você que eu estou multiplicando tudo ao quadrado, inclusive o sinal. Ó, menos com menos dá mais. Aqui não, aqui eu só estou fazendo um número. Aqui o menos está de fora, então ficaria menos 9. Aqui o menos está dentro, então menos com menos dá mais. Tá bom? E uma dica para vocês: quando você tiver um sinal negativo aqui dentro, se o expoente for par, vai ser sempre positivo no final. Por quê? 2 menos com menos já dá mais. Com menos dá menos. Com menos dá mais. Sempre que for par, vai dar positivo. Sempre que for ímpar, vai dar negativo. Porque imagina que fosse 2 elevado aqui, ó, 3 elevado a menos 3 elevado a 3. É menos com menos dá mais. Ó, você vai fazer 3 vezes. Então é menos, uma com menos, duas com menos, 3. Aqui deu mais, mas tem um menos. Mais com menos, menos. Por isso, sempre que for expoente ímpar, vai dar negativo. Ímpar, negativo. Ímpar, negativo. Ímpar, negativo. Se for par, dá positivo. Par, positivo. Aqui, gente, nossa, eu vi tanto no ano passado aluno com dificuldade no intensivo disso aqui, e é super simples, é assim: 10 elevado a algum número. Esquece o resto. Pensa assim: não importa o 10, importa o que está aqui, ó, esse número aqui, ó. Porque o que vai ser? Esse é o número de zeros que você tem. 10 ao quadrado, quantos zeros tem? Não tem um 2 o expoente? 2 zeros. O expoente é 3 aqui, então são 3 zeros. O expoente é 4 aqui, são 4 zeros. O expoente é 5 aqui, são 5 zeros. O expoente é 6 aqui, 6 zeros. Porque a pessoa pensa 10 ao cubo. Será que é 10? Depois tem esses 3 aqui e são mais 3? Não, não. Esse expoente é o número de zeros que você vai colocar na frente do 1. Então, se é 10 a quinta, você põe o 1 aqui. Não é a quinta, você coloca então 5 zeros. Só isso. Mais nada. Tem 4 aqui no expoente, você coloca 4 zeros. Mais nada. E a volta, como é que eu faço? É o 16. Vamos escrever na forma de. Isso aqui, gente, é vital, vital para sua aprovação. Você não pode continuar no curso, no nono ano, se preparando para nada em termos de matemática se você não souber potência de base de 10. Aparece muito em vestibulinho. Por que aparece muito em vestibulinho? Porque facilita. Olha, aqui eu tenho 1 milhão, tem 6 zeros. Não é mais fácil escrever 10 elevado ao número de zeros, a 6? Aqui tem 10 milhões. São quantos zeros? 3, 6, 7. Então você pega o seu 10 aqui e coloca 7. É muito mais fácil. Mil, milhão, bilhão. Eu vou escrever esse númerozão aqui, ó. Esse número grande, pra quê? Coloca 10, ó. Não são 9 zeros? Coloca um expoente 9, 10 a nona. É só contar um número de zero, gente. Nenhuma dificuldade. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu coloco 8 ali em cima, 10 oitava. É muito mais fácil. É por isso que a gente usa tanto.
Circuito 17 é aquele que eu falei para vocês aqui. Uma coisa é isso. Eu estou elevando só o 3 ao quadrado. Outra coisa é isso. Isso, na linguagem da matemática, esse parêntese, significa que tudo está sendo elevado ao quadrado. Como foi aqui no circuito 14. Aqui não, eu não coloquei entre parênteses. Inclusive, é menos aqui, ó, menos 9. Porque é 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2, 4 vezes 2, 8. Perceba que o menos sempre fica. Ó, aqui não é mais, gente. Aqui é menos. O que tá mais aqui? É menos. Menos 1. Por que tá menos 1? Porque eu tô levando só isso aqui a sexta. Lembra, 1 elevado a qualquer coisa é ele mesmo. O sinal tá de fora, ó. Então o sinal permanece. Ó, isso aqui é falta de atenção. Menos 1. Menos 1 elevado a 5. Menos 1. Lembra, 1 elevado a qualquer coisa é ele mesmo. Olha o nosso exemplo. Menos 2 a quarta. Eu só estou elevando o 2 a quarta. O menos ficou de fora, ó. 2 a quarta eu sei fazer, dá 16. O menos ficou de fora, não ficou? Então deixa ele aqui de fora. Acabou. Só isso. Mais 2 só, gente. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Isso aqui é outra coisa vital, importante. Você tem que saber raiz quadrada de cabeça do 1 até o 13, vai. Mínimo. Porque a partir do 13, se você quiser, pode ter, ó, o 15 é muito fácil. O 14 quase não vejo pedir. Mas do 1 ao 13, fica assim, você vê 144, você sabe que é 12. Você vê 169, você sabe que é 13. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Decora. Muita gente fala, você tem que aprender e não decorar. Ah, muito lindo. Mas não é totalmente verdade. Tem coisa que é convenção nas outras matérias, por exemplo. Você tem que decorar certas fórmulas, por exemplo. Você não vai procurar entender da onde que veio a fórmula da termodinâmica. É mais fácil decorar uma formulinha, acertar a questão e entrar no seu colégio técnico. Aqui, gente, é manejo, entendeu? Mas por que que funciona assim, ó? 4 não é 2 ao quadrado? Aqui, quando você faz raiz quadrada, é como se tivesse um 2 aqui, ó. Você corta esse 2 de fora com esse 2 de dentro. Sobrou 2. É o que ele está fazendo aqui, ó. Esse 2 de fora com esse 2 de dentro. Raiz quadrada é o número que você tem que multiplicar ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 é 2. De 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, ó. 3 ao quadrado. Como raiz quadrada é o quadrado, você pode cortar e vira 3, ó. Raiz de 9, 3, 16, 4. Isso aqui, lembra que eu falei tabuada? Até aqui você tem que saber. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 7, 49. Tem 64, ó. Cai muito, pede muito. Lembra Bhaskara? Vai pedir muito. Lá o delta vai dar isso aqui, ó. Delta raiz de 64. Você tem que saber que é 8, gente. Pelo amor de Deus. 8 vezes 8, 64. Decora. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Agora aqui são aqueles que cai tanto, gente. Ó, esses. Esse. Na verdade, deixa eu... Pô, aqui, ó. Esse até aqui e esse aqui
Muito pedido, muito. Raiz lá no equação de segundo grau, gente. O aluno perde tempo porque fica tentando descobrir qual que é a raiz de 121, 144, 169 e 225. Gente, tem que saber, 11 ao quadrado, 21, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169, 15 vezes 15, 225. Tem que saber, gente. Esse circuito é muito importante. Vai por mim, vocês vão precisar. E quando precisar, se está na ponta da língua isso aqui, vai fluir. Muita gente acha, eu não sei matemática, eu tenho dificuldade com matemática. Não é, porque você fica esbarrando nesses obstáculos, entendeu? Nesses negocinhos chato. Não precisa esbarrar neles. Ó, o último, isso aqui é menos, bem menos pedido no vestibulinho, tá? Mas se aparecer, eu já não sei fazer igual aqui no raiz quadrada, que é óbvio. Por exemplo, ó, 64. Qual que é a raiz cúbica de 64? Lembra que na quadrada a gente cortou aqui, ó, esse 2 com esse 2? Na cúbica é um 3, então eu tenho que achar alguma coisa aqui com 3, ou múltiplo. Vamos ver o 64? Faz isso aqui, ó, esse truquezinho. 64, passa um risco aqui, dividido por 2, 32. Se você vai fazendo isso até onde não der mais, dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Ah, agora não dá mais, eu cheguei no 1. Se tivesse sobrado um outro número aqui, tudo bem. Tivesse sobrado um 3, você ia tirar isso aqui da raiz, ia ficar raiz cúbica de 3. E esse 2 a sexta, você ia tirar ele. Ia ficar 4 raiz cúbica de 3. Porque o 3 você não conseguiu tirar. Mas no nosso caso, não tem isso. Lembra, esse aqui é o matemática zero. Parou em 2 elevado a 6, não parou? Ó, 2 elevado a 6. Lembra que a raiz cúbica? Dá para dividir por 3 aqui e cortar. Beleza, tirei a raiz. E o 6, não dá para dividir por 3? Dá, sobra 2. 2 ao quadrado, tabuada, 4. Resposta 4. E aqui o 8. Mesma coisa, gente. Pega o 8. Ah, não lembro, não tenho... Põe aqui, dividir por 2. Ó. O que é o mínimo que dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 2. 4. Dá para dividir por 2. 2. Ainda dá para dividir por 2. 1, pronto. 1 já era. Chegou. 2. A terceira. Você corta esse 3 com esse 3. Conseguiu tirar a raiz e conseguiu tirar o expoente. Sobrou quem? O 2. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Mesma coisa para os outros aqui, ó. O 125 vai dividindo, faz esse risco, põe o 125 aqui, ó. Vai dividindo por 5, ó. Sobra 25, 5, dá para dividir por 5 ainda, dá 5, dá para dividir por 5 ainda, dá 1 agora, não dá mais. 5 ao cubo. Gente, 5 ao cubo, você corta esse 3 com a raiz cúbica. Sobrou 5. Pronto. 10.000. Sempre se faz assim, põe o 10 e no expoente você põe o número de zeros, não são 3? 1, 2, 3. Então é 10 elevado a 3. Mas não é raiz cúbica que a gente está falando? Corta a raiz cúbica com esse expoente 3, sobrou 10. Então a raiz cúbica de 1000 é 10. Pronto, gente. Vai por mim. Se você souber esses 19 circuitos aqui, você já está na frente de um monte de gente. Ainda mais se você for de escola pública, gente, que o pessoal não dá atenção para isso. Você passa com o mínimo. Tem que saber isso aqui. Eu vou fazer agora o segundo vídeo com a parte 2, tá? Lembra, essa matemática aqui é o que você vai precisar para conseguir entender os conceitos e acertar matemática no vestibulinho, porque matemática é a dificuldade da maioria. Se você vai bem em matemática, você meio que garante a sua vaga. As outras matérias é decorar, por exemplo, biologia. Para que serve as organelas tal? Você lê uma, duas, 10 vezes, você lembra. Você faz 10, 20 exercícios, você lembra. A pessoa consegue fazer isso. O que o pessoal não consegue é se livrar de matemática. Se você consegue acertar, você está muito na frente. Entendeu? Então, vê esses 19 circuitos aqui, tenta fazer você sozinho. Teve dúvida, me chama, fala comigo aí que eu ajudo, tá? Mas não deixa, por mais simples que possa parecer, evolua nisso.
Até a parte 2, pessoal. Obrigado.